Estamos de volta agora, essa vez com a grande Ivania Rambo, e eu estou tentando reconectar com o André Mapa. Infelizmente a ligação dele caiu, mas a gente vai tentar conectar, falar um pouquinho mais com o Mapa e as provas que ele mandou tão bom sexta-feira e sábado. Mas por enquanto a gente está aqui com a grande campeã da 50 quilômetros na Jaraguá Sky e colocou o nome dela na lista da seleção do Sul América para junho lá na Insanity Mountain, onde vai rolar o Campeonato Sul América. Então, Ivania, tudo bem? Como vai coisas para você esse dia de... Tomara que é dia de felicidade depois de uma prova tão bom. Olá, tudo bem na medida do possível, com as pernas um pouquinho fadigadas. Mas é isso aí, depois de 50 quilômetros, assim, com aquele percurso bem desafiador, bastante lama, eu posso dizer que estou 80% recuperada já. 80 é um bom número, eu acho que isso é muito bom. Ivani, a primeira vez que você está aqui com a gente, no outro lado, viajando com a gente, explica para mim quem é Ivania, como que é seu dia a dia como ser humano. A gente só vai vendo, tipo, você como um super-herói durante os fins de semana de provas, mas como que é seu dia a dia como Ivania Rambo? Bom, a Ivânia tem um dia assim bem corrido. Eu acordo cedinho, pelas 4h30, 4:45 saio para treinar, lanterna na cabeça e vamos lá. Ultimamente eu estava chegando bem atrasada, eu trabalho na roça, sou agricultora, então dava 7 horas até eu chegar para começar a trabalhar, né? Depois eu volto para casa, faço meu almoço, à tarde eu faço faxina, depois da faxina por volta de 5h30, 6 horas da tarde eu vou para academia, para o treino de funcional, então. Depois eu volto e cuido da casa. Bem tranquila a minha vida. Bem tranquilo, meu Deus, meu Deus. Então, como você vai incorporando isso? Porque você não é trabalho no escritório que você está fazendo. Você não está sentado, você está fazendo... Então, você vai incorporando isso como atividade física durante o dia? Isso conta na sua planilha? Sabe que eu até brinco com o Fetter, porque ele nunca ousou me pedir para fazer treinos de... para fortalecer, tipo, fazer treinos digamos que em climas mais quentes ou coisa assim, porque eu trabalho numa estufa de morangos, né? Aí volta e meia eu mandava uma fotinho dele do termômetro, 40 graus numa estufa, às 9 horas da manhã até às 11. Então, assim, adaptação a calor eu não preciso fazer de jeito nenhum. E assim, às vezes o complicado, assim, quando eu volto dos treinos, né? Porque daí eu volto meio moída, né? Aí eu tomo meu segundo café da manhã e tenho que ir para a roça colher morango. Assim, daí a manhã inteira em pé, num calor danado. Agora vai começar a refrescar um pouco, né? Com a temperatura vai baixar um pouco, vai melhorar. Mas assim, às vezes eu penso, pelo amor de Deus, eu quero sentar e não dá para sentar. Eu tenho que ficar lá colhendo, e daí assim, eu tô cansada, daí meu marido, hoje tu vai ter que recolher, eu não vou conseguir, né? Daí carrega o morango nas costas, leva para fora. E assim, mas eu acredito que isso o diferencial, sabe? Que vai tornando a Ivânia mais forte, porque não posso arregar, né? E assim, eu tenho que pagar meus boletos, então eu tenho que trabalhar, não... É isso aí. Ei! É isso aí, mas eu tô pensando agora, primeiro, você come morango hoje em dia? Muito! Daí, assim, sorte que a Nutri não vê esses detalhezinhos a mais que tem, assim, porque daí, você tem uma fruta bonitinha, assim, vermelha, bem madura, daí aquele cheiro delicioso, daí volta e meia eu dou umas escapadas, assim, daí eu vou comendo. Mas no início eu comia bem mais, agora ela falou, cara, tem que controlar um pouco, né? Não vai ficar a manhã inteira comendo morango, mas como bastante. Não, agora eu tô pensando quais benefícios morangos têm. Ele é antioxidante. Ok, primeiro aqui. Ele tem bastante propriedades nutricionais, o morango. Tem pouca caloria.
Então, a gente já tá ganhando uns segredos aqui do grande Ivânia, tipo, seus Sim, segredos de olha só. alimentação. Eu até levei 2 bandejinhas de morango, daí a Mariana comeu também, né? Daí depois a gente ficou brincando. Pronto, agora eu desvendei o meu segredo. Porque a Mariana foi muito bem na prova, né? Então, Ei, muito bom, é muito bom. Tem gel de morango já? Será que tem, isso existe? Eu acho que você tem que entrar nesse mundo. pois é, frutas vermelhas eu já vi, mas de morango eu Pode não ser uma lembro. boa. Eu acho que você tem que expandir sua linha de produtos. E você, porque, nossa, não é todo dia eu vou encontrando alguém que vai trabalhando com morangos todos os dias. Como você entrou nesse mundo de agricultura assim? É de família mesmo. Meus pais são agricultores e desde criança lido com morango. Desde os 6 anos eu já tinha que carregar os morangos para fora na roça de morango. E depois eu me casei e a gente continuou na atividade da agricultura produzindo morangos. Muito interessante. Legal, legal. Não, agora eu tenho muitos segredos de você, porque você vai trabalhando o dia inteiro usando seu corpo. Você acorda, você vai correndo, depois você agricultura, limpando, tipo, outros lugares, limpando a sua própria casa, uma vida bem física, além de academia. E morangos, o grande segredo. Gente, você aprendeu aqui no outro lado, o grande segredo da Ivânia é o morango e trabalhar o dia inteiro com força do seu corpo. Não, muito bom. E como você entrou no mundo de correr nas trilhas? Porque é uma coisa que entrou na sua vida. Não foi uma coisa que você fez como criança, não foi uma coisa até. Fala um pouquinho como você entrou nesse mundo Não, das eu trilhas. iniciei no mundo das corridas quando eu participei de uma rústica que teve aqui na cidade de Feliz, de 7 quilômetros era. Ah, os meus amigos da academia falaram: Ah, vamos participar. Nossa, mas eu nunca corri na rua, só corria na esteira, né? Tipo, eu ia na academia, fazia o aquecimento na esteira, fui lá, fiz a rústica, fiquei em segundo lugar. Aí, vamos correr lá em Porto Alegre, na Poa. Poa de Irã eram as corridas normalmente que tinha lá. Também de 5, 10 quilômetros. Fui para lá, peguei pódio geral. E assim foi indo, fui amadurecendo a ideia e, cara, quando eu comecei a participar das provas e comecei a ganhar, tipo, aflorou, né? E daí eu continuei participando, depois que eu fiz a minha primeira maratona, daí eu encontrei com o Fetter, e daí eu cheguei a ele através de um outro amigo, que já era das trilhas e era treinado por ele. Daí ele olhou assim para mim, daí ele falou: o que que tu pretende fazer na maratona? Porque foi antes de eu fazer a maratona que eu encontrei com o Fetter. E daí ele falou: eu falei para ele: eu queria fazer para 3 horas e 15. Daí ele: o quê? Tu quer fazer tua primeira maratona para 3 e 15? Deu sim. E tipo, ele olhou assim para mim com uma cara de: tá doida, guria, né? Vou fazer a primeira maratona para 3 e 15. Aí eu fiz ela para 3 e 11. E daí depois disso ele começou a me treinar, porque daí eu falei: eu quero fazer a maratona, depois eu quero ir para as trilhas. Daí eu entrei para as trilhas e caminho sem volta. Muito bom. E que foi sobre as trilhas que te pegou? Porque para mim, eu estava fazendo maratona na asfalto, estava feliz para correr, mas não tinha a mesma conexão. E quando eu aprendi, existe um mundo para correr nas trilhas, eu tipo, oh meu Deus, como eu não estou fazendo isso já? Então, como foi a entrada para você, essa exploração, depois que descobriu as trilhas? Depois que eu descobri, eu não queria mais voltar para o asfalto de jeito nenhum, porque assim eu achava aquilo ali, ficar fazendo aqueles tiros de 1.000, tiros de 500 e daí ficar rodando sempre nos mesmos lugares. E eu queria, quando eu comecei a desbravar, tipo, os interiores e as trilhas, assim, eu pensei: nossa, olha só, eu posso passar 3, 4 vezes aqui, sempre vai ter alguma coisa diferente, sabe? E Uhum.
quando tu corre, quando corria no asfalto, assim, sempre era a mesma coisa, sempre, sabe, aquela mesmice, aquela. E daí depois de ter ido para as trilhas, realmente não. E daí, tipo, o fato de sempre poder ir para lugares diferentes, fazer os percursos ao contrário, e daí ir desbravando, ir conhecendo, foi uma coisa assim que para mim, assim, atiçou muito a vontade de querer ir além e de conhecer outros lugares. E quando eu comecei a sair para fazer provas fora, aí foi outro caminho sem volta. Aí eu sempre queria conhecer mais lugares e montanhas diferentes, montanhas mais altas, fazer distâncias mais longas, altimetrias mais altas, e assim foi indo. Muito bom, muito bom. E agora você já tinha a oportunidade de correr até fora do país, lá na Itália, ano passado, como parte da seleção do Skyrunning. E vou falar, eu vi você crescendo esses últimos anos e ano passado, lógico, foi um grande ano, mas que pegou meu olho mesmo foi o fim do ano passado, Cambotas. Foi Cambotas para mim, porque vou lá ver, eu acho que foi uma. Lógico, você ganhou a prova. E acho que todo mundo viu, mas eu vi nas condições que você ganhou essa prova. E se colocou um tempo, quase pegou o mesmo tempo que Letícia colocou um ano antes. E isso que me marcou que você estava acabando o ano assim. Depois de tantas provas, muitos bons 2022, você fechou o ano assim, num dia muito. Agora eu estou entendendo porque você trabalha na estufa, porque você Sim. correu tão bom nesse dia, porque foi um sauna aquele dia e todo mundo estava sofrendo e você fez uma prova excelente. Que você acha desse desenvolvimento com Fetter? Que você acha que está funcionando tão certo para você, para desenvolver tanto essa última ano? Pois é, assim, a gente foi aumentando gradativamente, assim, com cautela, né? Porque eu falei para ele, bah, eu não tenho muito tempo para treinar. O tempo que eu tenho é esse. Daí ele falou, olha, nós vamos ter que aproveitar o máximo possível o tempo que tu tem disponível. A gente vai ter que trabalhar com inteligência, então, e tentar tirar 100% disso. Então, assim, eu não consigo fazer treinos acima de 12 quilômetros durante a semana. Fica inviável para mim, sabe? Uh, em, devido ao trabalho. Porque, assim, quem paga minhas contas é o trabalho, né? Eu não vivo da corrida. Daí ele falou, tá, então vamos focar nisso, vamos focar nos pontos que tu acha que tu não tá tão bem. Ele analisa também, tipo, os pontos que ele acredita que eu não esteja tão bem e que eu preciso evoluir. A gente foca exclusivamente nisso. Quando eu faço os longos, a gente já faz eles mais ou menos baseados na prova-alvo. Eu vou procurar percursos que sejam parecidos e é assim que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. E assim, eu reclamo bastante com ele porque agora eu estou aprendendo a me escutar e eu estou entendendo onde que eu preciso melhorar. Então, daí, tipo, às vezes ele diz, mas tu nunca está satisfeita com nada. Eu sou aquele tipo assim, ai, dá para melhorar isso aqui? Olha, isso aqui não tá bom hoje. E eu era muito aquela pessoa que todos os treinos tinham que sair 100%, sabe? Então, às vezes, eu ficava bem desanimada quando eu fazia um treino assim e não dava certo. Daí agora não. Agora, isso foi uma coisa que eu aprendi no último ano. Assim, porque eu cheguei numa parte do ano que eu estava realmente muito desgastada. Logo depois do Mundial, uma semana depois do Mundial, eu fiz a Mons. E a Mons estava no meu calendário antes de ir para o Mundial, mas como a convocação para o Mundial também foi assim meio repentina, né? A gente só teve um mês para se preparar. Aí eu fui para o Mundial e daí eu falei, bah, Fetter, mas eu prometi para a galera que eu ia ir para Mons, eu queria ir lá ficar com os meus amigos. Ele, tá, vamos, mas tu vai diminuir a distância, então. Estava inscrita nos 50, daí eu fui para os 25. E lá na Mons, eu acho que foi a virada de chave, assim, para eu aprender a ouvir o meu corpo. Porque, assim,
poucas vezes isso havia acontecido para mim. E assim, aquele dia realmente me chamou muita atenção e eu pensei, tá, agora chega, agora tu tá começando a aprender. Porque assim, eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu conseguia ir, que eu tinha como ir, o meu corpo não me deixou ir. Sabe, meu corpo falou, calma, não dá. Eu não, sabe, eu não conseguia ir. Assim, eu estava realmente muito cansada, muito fadigada, estava fazendo uma força danada e não ia. Aí no momento que eu torci meu tornozelo, eu pensei, tá, chega agora, acabou? Vai com calma, termina a prova e deu. E assim, a partir daquele momento, a partir daquele dia, assim, depois que aconteceu mais vezes, assim, de eu estar bem cansada, chegar, sair para correr e voltar para casa e dormir. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje em dia eu consigo fazer, sabe? E foi depois dessa prova que eu fiz na Mons que eu aprendi a me ouvir mais, sabe? E, cara, depois que a gente vira a chave, que a gente aprende a se ouvir, as coisas ficam mais fáceis, tanto física quanto mentalmente. Então, desculpa, mas me dá mais exemplos disso. Então, o Mons te ensinou isso, você tem que ouvir mais seu corpo, mas desde Mons, me dá uns exemplos onde você fica ouvindo seu corpo e você mudou o plano. Ou na metade de um treinamento, ou durante uma prova. Me dá um exemplo disso. Teve um dia que eu tive que fazer 10 tiros de 1000. Aí, tipo, no dia anterior eu já pensei, nossa, hoje eu vou ter que acordar às 4 horas, então, para dar tempo de fazer. Porque aí tem todo aquele intervalo. Aquele treino eram 10 tiros de 1000 com 3 minutos de intervalo. Saí para fazer. Primeiro tiro que eu fiz já saiu bem alto, assim, já tinha estourado o tempo que eu queria fazer. Fiz o segundo, melhorou um pouquinho. No terceiro, eu comecei a sentir uma dor na posterior. No quarto, ainda não estava evoluindo. Daí eu cheguei na metade do quarto e meio, peguei e fui para casa. Eu pensei, não vai adiantar, tipo, eu vou me lesionar aqui, não vai dar certo. Daí eu liguei pro Fetter, não deu. Daí ele, por quê? Daí eu, tipo, tava cansada, eu queria ir, mas não deu, tipo, o corpo não respondeu, eu voltei para casa. Daí ele falou muito bem, daí ele falou assim, amanhã tu não vai treinar, tu vai descansar amanhã, só vai treinar no próximo dia. No próximo dia, cara, saiu um treino assim do capeta. Uma coisa assim, eu até falei para ele, eu não tô mentindo, é verdade, esse pace aqui é meu. E tipo assim, daí eu fui aprendendo, né? Tá, tu tá cansada? Descansa hoje, perde um treino e vai e faz o outro. E há umas 3 semanas também, daí eu vinha com um volume bem alto de treinos. Eu tinha um treino pesado no sábado para fazer e bike para fazer no domingo. Eram 4 horas de bike. Na segunda hora, peguei e voltei para casa. Falei, cara, não dá. Minha perna não tá respondendo, não tá indo, eu tô cansada. E daí, tipo, o organismo comendo, botando para dentro e nada de voltar a energia, nada de fui para casa, fui dormir. Na segunda, fui fazer um treino, saiu um treino perfeito de novo. Sabe? Então, são coisinhas que a gente vai percebendo com o tempo. Só que assim, descansa um dia, vai, faz no outro, tu já vê o resultado. Para mim tá funcionando assim, sabe? Tô aprendendo a me conhecer dessa forma. Acho que é muito, muito bom e muito importante cada atleta, cada pessoa ouvindo tem essa vivência, porque é uma coisa que só vem com o tempo. Sim. Eu acho que no início é muito difícil entender. Você acha que seu corpo está falando alguma coisa, mas para ter o fé que você sabe exatamente o que seu corpo tá falando, é uma coisa que demora. Só evidência pode te dar essa aqui. Eu vou te falar o seguinte, porque às vezes é preguiça. Simplesmente, Sim. para mim. E às vezes para mim, eu venho muito de um background de força. É tipo, até eu tinha que, exatamente o que você falou, eu passei pelo isso, mas no início para mim foi, Roger, você é fraco, a voz na minha cabeça, quando eu estava sentindo assim.
E hoje em dia, uma coisa, eu acho, eu vou colocar relógio. Quando eu estou sentindo, nossa, hoje eu tenho segunda, eu mudei para terceiro, mas não tem quatro. Não tem o próximo nível para eu chegar. Eu vou literalmente vou colocar meu relógio, tipo, daqui em 10 minutos eu vou voltar para mim cabeça me pergunta como você está sentindo. Daqui em 10 minutos, se não muda nada, eu vou cancelar. Mas Sim. demora para chegar nesse ponto. Mas é uma lição, acho que é muito importante, todas as pessoas ouvindo, faz parte do seu desenvolvimento para entender que o seu próprio corpo está falando. E quando é preguiça, quando Sim. você, entre aspas, fraca, e quando é uma coisa de verdade. E você tem que ouvir e responder do jeito certo. Eu acho que é muito legal. E com essa, você está levando uma conhecimento muito maior para 2023. E a gente já está vendo as frutas desse desenvolvimento de você. Um grande exemplo disso foi durante esse fim de semana lá em Jaraguá do Sul, onde você tinha grande prova. Pode falar um pouquinho sobre esse fim de semana para você, porque foi muito emocional em vários sentidos. Quero deixar para você até qual ponto você quer explicar onde estava sua cabeça, suas emoções, entrando nessa prova, durante essa prova. Pois é, para chegar nessa prova foi bem complicado, porque a minha primeira prova-alvo do ano era Pico da Bandeira. Faltando 2 semanas do Pico da Bandeira, saiu saíram os tais critérios da convocação, né? Eu e o Fetter sentamos, conversamos a respeito, pedimos alguns conselhos, pedimos ajuda a alguns amigos nossos e achamos melhor eu desistir de fazer a prova do Pico da Bandeira para fazer a prova de Riozinho, pensando em aumentar a minha pontuação ITRA. Aí o Fetter falou assim, tu só precisa ir lá fazer a prova. Assim, foi aí que a cabeça já começou a girar. Eu falei, cara, eu treinei 4 meses para essa prova. E eu queria muito fazer Pico da Bandeira, assim, porque era conhecer e, assim, eu estava sonhando com aquele lugar, eu já estava me imaginando correndo aquela prova. Ele, tipo assim, ele me fez fazer coisas, assim, mirabolantes, cara, e eu cumpri a planilha, assim, 100%. Até bastões eu aprendi a usar. Mas assim, tudo bem, né? Daí, tipo, foi uma mudança, assim, tipo, fazer uma prova de 60, uma prova que seria técnica, que seria travada, mudar para uma prova que seria rápida e corrível. Daí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, não, tu tá treinada, tu sabe que tu tá treinada, tu tem que botar na tua cabeça que tu consegue, vamos lá, tá, vamos lá então. Fui lá e fiz a prova, falei, olha, eu vou lá fazer a prova, mas eu vou lá, quero bater o meu recorde. Tá? Fui lá, deu certo, bati meu recorde. Faltando, na quarta-feira, agora então, tipo, passou aquilo ali tudo, consegui bater meu recorde, tá, então agora vamos voltar a focar para Jaraguá. A gente fez alguns treinos específicos ainda para Jaraguá, então. Na quarta-feira, recebi a notícia que eu não estava convocada. Liguei pro Fetter, não sei o que, tá, deu toda aquela confusão, tudo aquilo lá. E dele, tá, o que tu quer agora? Tipo, ele falou, decide o que tu acha mais conveniente. Eu falei, não, eu vou ir para Jaraguá. Então, a primeira decisão era não ir. Assim, no calor do sentimento, chorei, esperneei. Eu tinha consulta. O mais engraçado é que eu recebi a notícia 15 para 7. Não, 15 para as 8 da noite, às 8 horas eu tinha consulta com a psicóloga. Foi assim uma coisa muito, muito surreal. Ela me ligou, eu estava aos prantos, chorando, e ela falou, Ivânia, tá tudo bem? Eu, não tá nada bem. Ele, mas meu Deus, o que aconteceu? Assim, parece um filme, mas foi justamente assim que aconteceu. E dela calma, daí ela falou, tá, e o que tu, eu não sei o que, ela mesma falou, eu não sei o que te dizer. Mas vamos sentar com calma e vamos pensar.
Tá bom, tudo bem. Sentamos, pensamos, depois da nossa conversa, ela falou, eu vou te deixar à vontade para tu escolher o que tu quiser. Pensa até amanhã, tu ainda tem um dia para decidir se tu vai ou não. Daí a primeira coisa que eu fiz naquele momento foi desligar o telefone. Desliguei ele. Eu só liguei ele na quinta-feira às 10 horas da manhã. Fiquei fazendo faxina, organizando minhas coisas para, tipo, a mala estava pronta, estava tudo certinho para ir para Jaraguá. Desliguei o telefone, 10 horas, liguei ele de novo e mandei mensagem para ela, vou para Jaraguá. Ela, tudo bem, tô contigo, vamos lá. Deixei aquilo lá passar tudo e falei, eu vou para Jaraguá e vou fazer a minha prova em Jaraguá. E o Fetter também, ele falou, olha, se tu tiver com cabeça de para ir para Jaraguá, tu vai, faz o que tu quiser lá, treinada tu tá, tu sabe o que tu puder oferecer, tu oferece e vamos lá. E foi o que eu fiz, fui para Jaraguá, fiz a minha prova e deu boa. Deu boa mesmo. Pode entrar um pouquinho sobre a prova em si mesmo? Você entrou com um plano? Como foi seu plano entrando? E você tinha que mudar coisas durante a prova por causa das condições da prova? Foi muita chuva, muita lama. E durante... vou deixar assim por enquanto. Como foi? Assim, eu larguei na prova. Na noite anterior eu me sentei, porque eu tinha feito essa prova já na edição anterior. Daí eu falei pro Fetter, Fetter assim, ó, eu tô bem braba, tô irritada, tô com raiva, vou ser bem sincera, não vou mentir, eu vou dar o meu máximo, o que eu conseguir oferecer nessa prova eu vou oferecer, vai ser eu contra o percurso e contra o relógio. Eu tinha 2 adversários assim gigantescos, o percurso e o relógio. Só que eu não achei que o percurso seria tão malvado comigo. Então eu analisei os meus tempos da edição anterior. Eu sabia quase todos os quilômetros o pace que eu tinha feito, mas o quilômetro que eu mais assim foquei, que eu mais prestei atenção foi o quilômetro 15, do quilômetro 15 até o 16. Então esses tempos assim eu cheguei a anotar no meu braço, tipo, porque eu sabia quais seriam as partes mais críticas e as partes mais fáceis da prova, então, e onde é que eu precisava evoluir, onde é que eu precisava melhorar. Quando eu cheguei no quilômetro 15 e vi aquela situação, a galera toda presa naquela trilha, não tinha como subir, porque dava um passo para frente e resbalava 3 para trás. Então, assim, cara, foi engatinhando lá para cima. Aumentei 5 minutos no tempo para 1 quilômetro, em 1 quilômetro. Assim, só que daí, tipo, eu botei na minha cabeça, né? Tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Não tem. É isso aí, né? E quando eu cheguei lá em cima, eu pensei, tá, então agora... Mas eu deixei as gurias ir, tipo, eu nem me dei conta. Eu não tava liderando a prova, larguei bem de boa na minha, o que o meu corpo ia oferecer para dar, eu ia dar. Eu tava treinada, sabia que eu tava bem treinada, e as gurias foram. Cheguei lá na antena, quando eu cheguei... Antes dessa subida eu acho que era no quilômetro... começava no 11. Era do 11 até o 15, até o 16. Ali eu estava liderando a prova. Mas assim, não era uma preocupação minha. E depois, quando eu cheguei na antena, eu estava repondo minha água. Nisso a Letícia chegou. Escutei a Letícia chegando. E daí a gente foi, e daí deu um pega bonito. Na descida da antena até o final da trilha lá, porque daí descia uma estrada de chão batido lá, depois entrava no potreiro. Ela te pegou nesse trecho? Você estava junto com ela? Esse trecho nós fizemos juntas, tipo assim, ela grudada em mim. Depois que eu saí lá da trilha, pegava asfalto de novo, daí, no caso, eu não olhei para trás para ver se ela estava perto ou não, eu só escutava ela e escutava a galera gritando, né? Porque daí foi bem interessante, bem emocionante aquela parte da prova, porque enquanto nós descíamos, a galera estava subindo. A galera dos 23 subindo, 24 subindo. Nossa, e estava todo mundo torcendo e gritando, vibrando por nós, tipo, incentivando, né?
E assim, isso era lama voando para tudo que era lugar. Era assim, parecia que a gente estava numa guerra, assim, com aquela lama toda voando e uma emoção, uma adrenalina, assim, espetacular. Muito, muito bacana mesmo. E depois eu fui indo, não vi mais ela e não escutei. Só que assim, eu não sei se ela estava próxima de mim ou não, porque eu não olhei para trás. É uma coisa que eu uns esquema que eu uso assim, mas eu não olho para trás. Eu pego, sigo e vou. E daí eu fui desenvolvendo, eu consegui desenvolver bem mais do que na edição anterior. Talvez, tipo, eu tava bem mais treinada também. Isso que no ano passado eu tava assim, super, super treinada, mas eu acho que o amadurecimento também e conseguir se ouvir melhor. E outra coisa que eu acho que foi fundamental também foi em relação à suplementação. Porque, cara, eu, assim, respeitei até, assim, no máximo eu estourava 1 minuto. Assim, podia ser subida, podia ser descida, eu tava lá suplementando e hidratando. E outra coisa, assim, que dificilmente acontece numa prova, nossa, os postos de hidratação, como a água tava geladinha. Eu até fiquei com dor de garganta, assim, isso é uma coisa, assim, que é quase inacreditável, mas todos os postos com água gelada. Cara, eu acho que isso aí fez bastante diferença também. E a temperatura, eu achei muito agradável. Porque assim, a chuva amenizou todo o calor, porque subida não tem como o radiador não ferver, né? E a chuva dava uma amenizada. E quando eu comecei a chegar nos quilômetros finais, porque daí ali no quilômetro 30 eu comecei a pegar os meninos, né? A encaixar junto com eles. Conseguia correr com alguns, quando eu conseguia passar, eu passava. E eu acho que no 40 eu alinhei com o Jefferson e com o Virgínio. E nós corremos eu acho que uns 5 quilômetros mais ou menos a gente conseguiu correr juntos. Depois o Jefferson se distanciou, eu fui indo e o Virgínio ficou um pouco mais para trás. Mas depois, tipo, depois daquilo ali eu fui indo sozinha, né? Fui deixando evoluir e deu boa. Primeiro, quero perguntar, a suplementação foi quê? Porque eu acho que não tinha morangos nos PCs. Não deu para levar morangos. Eu levei géis, levei isotônico e bisnaguinha com mumu. Com mumu? Com mumu, mumu doce de leite. Aqui nós chamamos de Ah, mumu, mas vocês devem conhecer como doce de leite. ei. Sabe, mais um segredinho da Ivânia, então, que eu vou deixar aqui para todo mundo. A recompensa depois da subida. Estratégias Ah, mentais. aham. Então, você sabe, depois da subida, eu vou pegar comida boa. Depois da subida eu vou ganhar a Ah, recompensa. Isso boa, aí. boa. É uma cenoura em frente. É, Gostei, tá funcionando. gostei. Tá funcionando, eu É. tô escrevendo tudo aqui. Aqui, uma coisa, eu falei com você depois da prova, eu não tinha dúvidas de você, sua forma entrando nessa prova, sua capacidade física. Até meu palpite estava com você. Mas, eu falei com você depois, meu único medo para você ia largar com raiva. Sim, E para mim, eu sei, eu já corri provas com raiva. Numa ultra, não tem espaço para correr uma ultra com raiva o tempo inteiro. Até você vai queimar um trecho e você vai te achar num buraco bem profundo se fazer isso. E então, como você lidou com isso? Raiva é uma palavra errada para usar. Como suas emoções durante a prova? assim, até no quilômetro 8, aquele sentimento estava me atormentando, um sentimento de angústia, assim, de cara, tá tudo errado, por que que isso tem que acontecer, sabe? Esse sentimento que não é legal, aquela coisa assim, até no quilômetro 8, assim. Daí uma hora, assim, eu
tinha uma paisagem bem, bem bonita, assim, que chegava lá no topo, tu olhava para os lados, via aquela imagem, daí eu pensei, para que isso? Isso não adianta de nada. Não vai te levar a nada. Tanto é que quando tu tá com raiva e tá assim intenso, o teu corpo ele fica mais rígido, ele fica mais. E na descida eu pensei, não, solta e vai. Faz, core feliz, isso aqui não vai te levar a nada, sabe? Eu converso muito comigo durante a corrida, assim, eu fico o tempo inteiro conversando comigo e relembrando os meus treinos, relembrando o que eu fiz, visualizando a prova e as pessoas. Cara, isso é uma coisa assim, tipo, todo mundo que me ajuda a estar nas provas, as pessoas que me auxiliam, que me orientam, que eu sei que estão comigo, que mandam aquela mensagem, a gente está contigo, vamos, vai lá, faz por nós. Eu acho que quando eu cheguei naquele ponto da prova, assim, as pessoas começaram a vir até mim, sabe? Parecia que uma energia estava entrando em mim, que daí eu comecei a pensar, tá, por vocês, não é só pela Ivânia, é por todos vocês. E assim, cara, começou a fluir de uma forma assim tão leve, tão. É óbvio que dói. Que assim, eu fiz muita força, eu fiz uma força assim, uma força tremenda, muita força mesmo. Mas assim, ao mesmo tempo que eu estava fazendo toda essa força, eu estava me sentindo leve. Opa. Olá, André, chegou! E aí, Rambo, beleza? Ó, de novo, deu um trabalho aqui, mano. Tive que até arrumar um computador, porque. Mas se ainda der tempo, desculpa estar intrometendo aí, viu, Rambo? Nossa Não, Senhora, imagina! que vergonha. Sem problema, a gente tá chegando de volta para aprender como suas conquistas sexta-feira e sábado, mas Ivânia, quero ficar com você um pouquinho mais aqui. Sua chegada foi, óbvio, foi muito emocional. Você chegou para alguém que acabou de correr uma ultra, você chegou com muita energia. Sim. Então, explica esse momento. Você cruzou a chegada. Explica para mim. Pois é, eu tava cansada, mas olha, eu acho que daria para fazer uns 10K ainda, com toda a energia que tinha dentro de mim. Que nem eu te falei assim, eu não sei, eu acho que brotou uma energia, eu acho que todo o desenrolar dos acontecimentos, os fatos assim, o Fetter falou, eu não sei como é que tu fez isso. Eu falei, cara, eu também não sei, mas eu acho que todas as adversidades serviram para me mostrar o quanto que eu sou forte, sabe? O quanto que eu tenho um algo a mais para tirar. Sabe aquele último tiro de 1000 que tu não quer mais fazer? Parecia aquilo ali, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, treinou tanto, tu fez tudo isso. E, cara, olha a galera toda que tá aqui torcendo por ti, vibrando e assim. Nossa, é tanta coisa que passa na cabeça assim. E eu não sei explicar, mas eu mesma fiquei impressionada comigo, com a energia que eu cheguei ali no final. Mas eu acredito que seja a energia que as pessoas conseguiram transmitir para mim, que não era só a minha energia que estava ali. Foi uma coisa assim muito inexplicável. Eu não. E eu lembrando das palavras do Fetter, que ele sempre diz: é tu contra o percurso. Dessa vez era eu contra o percurso e contra o relógio. Então, assim, eu dei o meu máximo e ele sempre, assim, ele nunca cobra nada de mim. Ele sempre diz: eu quero que tu saia satisfeita da prova. Tu não precisa agradar a ninguém, tu tem que sair satisfeita da prova. E eu acho que tá aqui, ali naquele momento, e quando começou a chover, não sei, eu acho que aquela chuva lavou tudo que estava guardado dentro de mim, assim, eu tinha muita coisa ainda para pôr para fora, mas a chuva, ela foi, tipo, ela prejudicou muito o percurso, mas ela foi incrível para mim, eu gostei muito.
E, Literalmente lavou a alma, né? Eu lavei. Tanto é que o Peter falou, escuta, o que que tu fez que tu chegou assim limpa e todo mundo chegou sujo aqui? e André, eu tenho que perguntar, André, Minas Gerais tem um hino? Porque eu estava sentindo mal. Ela chegou cantando o hino de gaúcho. Tipo, não, eu não sabe as palavras do hino de Minas Gerais. Eu não sei, eu não. Agora eu fiquei até com vergonha, mas provavelmente. Ah, que bom, que bom. Obrigado, obrigado. Todos os estados têm o hino, né? Parabéns para ela ter conseguido cantar o hino no final lá. Eu achei muito legal isso. Parabéns. Mais uma, né? Oh, que doido. Foi massa, né? Mas, Ivani, eu tenho que perguntar, essa coisa gaúcho é uma coisa, talvez porque eu sou de fora, mas ou é uma coisa em Minas. Explica para mim essa alma gaúcha se levantou no fim. Eu falei que eu ia fazer a prova representando todos os gaúchos para que a gente tenha mais visibilidade, porque assim, Rio Grande do Sul aqui eu acredito que vai no ano de 2023, vai fazer uma bagunça geral no trail. As gurias estão vindo muito fortes, os rapazes estão assim. Bom, vocês viram, o cenário tá começando a mudar. E assim, o Rio Grande do Sul tem lugares ótimos para treinar, a galera tá se puxando, e assim. Rio Grande do Sul vai aparecer e vai fazer história no trail. Pode anotar no teu caderninho, Roger, faz uma estrelinha lá e diz, a Rambo que preveu. Rio Grande do Sul vai fazer uma bagunça no trail. Tipo, a galera tá unida aqui, nós vamos botar o tênis pra sair faísca neles. Muito bom, André. O que você está pensando aí? A gente tá assistindo aqui de Minas, mas as caras no sul tá chegando. Não, Silvestrinha é um que, né, que dispensa comentários, o Fantasma, a Ivânia, a Letícia, Minas vai começar a aparecer, vai complicar a vida deles, mas ainda bem que vai ter essa disputa, né? Porque senão a gente não evolui nunca. Sim, mas, cara, tô muito, muito feliz com isso. E é justamente essa disputa que faz com que a gente evolua. Porque, assim, os meus últimos treinos foram treinando com um amigo meu, Nilmar, que já era da seleção brasileira, no caso de corridas de pista, e assim, sofrendo, terminando os treinos, agradecendo a Deus por ter sobrevivido. Tô falando sério. Eu acho que essa coisa, quando você tem uma galera que vai te incentivar, tipo, você sabe, eles estão aí, tipo, dia a dia, ajuda muito, né, dia a dia, sabendo, tipo, não, ela está treinando, eu tenho que chegar a treinar, ela está melhorando, eu não quero ficar atrás, então isso vai, eu sempre falo, desde que é um prazer de explorar seus limites, outras pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho, nossa, todo mundo chega mais longe assim. E André, eu quero ficar com você com isso, porque na VK, você tinha dois caras mais novos no mundo de VK, que o Douglas, o Douglas e logo atrás Jefferson, que caras novos, mas te puxou para explorar seus limites. Você tinha a oportunidade de trocar ideia com eles depois? Então, eu dei os parabéns para todos os dois, né? Tanto para o Douglas quanto para o Jefferson. Eu tinha uma expectativa de fazer uma prova entre 45 e 50 minutos e de repente eu consegui fazer um sub-40. Então, assim, a gente sempre quer ganhar, a gente sempre quer vencer a prova, mas eu consegui entender que a vitória, muitas vezes, ela é para o melhor que está no dia. Não é que eu perdi. O Douglas estava melhor, foi melhor, ele estava com a mesma vontade que nós dois, né? O segundo e o terceiro, e todos que estavam na prova. Eu fiz uma excelente prova, cara. O resultado final não condiz com o que eu fiz, né? Tipo assim,
Se o Silvestrin tivesse na prova para poder puxar mais, né, a gente provavelmente faria uma prova mais rápida ainda, né? Eu comentei isso com o Douglas lá depois. Cara, que bom que tem gente melhor do que eu, né? Que assim a tendência é eu treinar mais. Se eu chegasse em determinado tempo da prova e olhar para trás, você não vê ninguém ali, cara, você acaba fazendo uma prova confortável. Você não procura bater um tempo, melhorar o seu tempo. Você só melhora o tempo quando tem alguém ali te dando pressão, alguém na sua frente, e você tende a querer buscar aquela pessoa lá, e isso aí foi muito, cara, assim, eu vou conseguir guardar isso tudo da prova. A prova que você ganha sozinho, correu, foi de boa, você não leva muito aprendizado. E aquela que você disputa ali até o final, você fala, nossa, e depois você olha o tempo e fala assim, caramba, eu fiz abaixo, muito abaixo do que eu queria. Eu fico feliz com o tempo, é claro que eu queria ganhar, não estou falando mentira, isso não é da boca para fora, falei isso com ele lá em cima, mas fiquei feliz com o resultado. Eu não esperava fazer abaixo de 40 jamais ali, e vou querer voltar lá e fazer 35 minutos. Mas, a próximo dia, sábado da manhã, você tinha mais uma oportunidade de explorar esses limites por causa de outra pessoa no percurso. O Aislan, que tecnicamente, ele estava na categoria de juvenil, mas você tinha essa pessoa em frente de você, faltando 2 quilômetros. Eu sei, até um juvenil, você estava pensando, não, eu quero ganhar em frente dele. Como foi essa, de novo, mas essa vez você passou? Então, eu coloquei para mim que o Sandro fez essa pegada ano passado. O Arcanjo, ele conseguiu fazer o mesmo feito, né? Então, assim, ele correu o VK no dia anterior e no dia seguinte, coincidentemente, era o Aislan. O Sandro, a proposta dele era buscar o Aislan para poder performar cada vez melhor. Eu tinha essa vontade de repetir o que ele fez. A minha estratégia de prova era assim, não tem ninguém correndo que vai vir para me incomodar. Eu vou tentar incomodar o Aislan. Mas assim, aconteceu natural. E a minha ideia de prova esse ano é fazer a combinada. Eu corri o VK, mas meus treinos estão virados para fazer a prova combinada. Então, assim, deu tudo dentro do planejado. Eu planejei fazer uma prova bem feita, não me queimar muito na primeira descida, que a gente tinha um downhill ali, eu me segurei. O Jefferson chegou a abrir ali uns 2 minutos antes do VK, mas eu tinha consciência que a gente tinha um período de prova para me buscar ele. E eu consegui encaixar, vi o Aislan no VK, e daí eu falei, agora tá dentro do meu planejado, vai dar certo. Eu corri com ele um pouco ali na subida do VK, eu sabia como que ele, imaginei como que ele estava e eu tinha consciência de como eu estava também. Então, foi dentro do planejado, deu tudo 100%, só alegria. Bom demais. E com essa competição que a gente está vendo cada dia mais nos percursos, entre você, André, com Aislan, ou com Douglas, mas com o Sandro também, a gente está vendo isso muito com as mulheres também. E, Vânia, como a gente estava falando, coisas virou um pouquinho pessoal, essa última prova para você. Mas uma coisa eu achei foi muito, muito lindo, até eu gravei isso, você literalmente, você estava dançando com Letícia no fim. E essa coisa, tipo, ok, a gente vai explorar nossos limites no percurso, e cada um quer ganhar, mas na mesma hora, você compartilhou um momento que, na minha ponto de vista, foi muito lindo. Pode falar um pouquinho sobre isso, essa relação fora do percurso? Assim, eu acredito que quando a gente larga para uma prova, cada um larga com a intenção de ganhar, de dar o seu melhor. Só que assim, eu não olhei muito para o lado, eu interagi muito pouco com a galera durante o percurso, assim, porque realmente eu estava bem focada.
durante o percurso, ajudei algumas meninas, assim, tipo, dando algumas dicas, alguns rapazes que eu via que estavam, tipo, sofrendo com alguma coisa, ou, tipo, eu dizia, faz assim que é mais fácil, faz isso aqui que é mais fácil. Assim, eu tento ajudar sempre quem eu posso, porque da mesma forma, muitas pessoas vêm até mim e dizem, cara, não faz assim. O Virgínio é uma dessas pessoas. Eu sou grata até hoje pelo Virgínio ter me ajudado na Mons. No caso, na Mons, não, porque ele no dia da prova, não, mas ele me ajudou relatando para o meu treinador o que eu estava fazendo de errado, sabe? Onde que eu estava errando. E assim, isso é uma coisa que vai fazer com que a gente cresça, sabe? E assim, eu acho que tu larga numa prova, todo mundo larga com a intenção de ganhar. Só que a prova terminou, a vida vai continuar. Tipo, a prova é uma prova e a vida lá fora é outra coisa. Eu e a Jase, nós somos duas atletas que nós competimos as mesmas distâncias, nós somos patrocinadas as duas pela Stoney, e assim, a gente dorme junto no dia da largada, dormimos no mesmo hotel, na hora da largada é Jase para um lado e Vânia para o outro, cada uma dá o seu melhor, nós somos adversárias. Se a gente consegue se ajudar durante o percurso, a gente se ajuda, só que prova é prova. E lá no final é completamente outra coisa. Terminou a prova, é Ivânia e Jase amigas e acabou a prova, indiferente de quem ganhar ou de quem tiver ganho ou de quem tiver perdido. Tanto quanto Letícia, que a Letícia que é, nossa, Letícia é uma inspiração para todas nós. Eu me inspiro muito nela, eu acho, não só em Letícia como atleta, mas também Letícia como pessoa. Em Cambotas, a gente ficou bastante tempo juntas também. Nossa, ela ensinou tanta coisa. O simples fato da gente ver ela correndo, ela já consegue nos ensinar e agregar. Mariana também, uma pessoa incrível. Então, assim, depois que largou é uma coisa, mas depois que terminou a prova, continua tudo normal e não tem essa rivalidade, assim. E eu acho que a gente não pode deixar, tipo, que a prova nos dê esse sentimento de raiva e de ódio, sabe? Porque, assim, eu corri a prova com raiva e de ódio, mas pelos fatos que haviam ocorrido. Não tinha nada a ver com atleta nenhum. Era o que eu estava sentindo dentro de mim. Eu estava com aquele papo, por que isso? Por que isso aconteceu? Por quê, sabe? Só que nem eu falei, lá no quilômetro 8, quando eu vi aquela paisagem, aquilo lá deu uma reviravolta, assim, eu consegui, graças a Deus, consegui correr leve, mas assim, com aquele sentimento de hoje eu vou dar o meu melhor. E terminou a prova, a festa estava feita, acabou tudo e deu. Segue a vida, segue o baile, bora para a próxima. Muito bom. Eu sei vocês dois têm uma reunião, na verdade, sobre a seleção sul-americana chegando aqui, mas para fechar, André, seus expectativos, a próxima mês, seus treinamentos, qual tipo de coisa você vai focar antes de Insanity no fim do junho? Então, pretendo continuar dando trabalho para o Caê, né? E para todos aqueles que, que querem ficar ali no top 3 do ranking, né? A minha proposta na brincadeira, cara, mas é valorizar cada vez mais essa competição. Pretendo fazer todas as provas do circuito. Pretendo ir lá no Itatiaia e fazer uma performance, se não igual, mas parecido com as duas últimas. Fazer o VK, né, e mais a Sky Race. Para chegar melhor no Sul-Americano. E meu foco total agora, né, é o Sul-Americano, mas tentando performar bem também na Evolution. E aí, cara, vamos torcer para que os músculos sustentem o sentimento do meu... A cabeça quer, agora os músculos vai ter que responder, porque eu vou, não tem jeito. Ele entrou no barco, agora é chegar até na praia. Do outro lado, né? E, Vânia, seu foco esse próximo mês, qual tipo de coisa você vai focar? Eu vou fazer umas provas aqui no Rio Grande do Sul. Agora, tipo, vai
calendário vai ser reescrito, então. E depois ainda vou decidir sobre o que eu vou fazer no Mestre Álvaro, se eu vou competir para Sul-Americano ou se eu vou só competir para o Sky Race, para o Sky Ultra. Nós ainda estamos decidindo, ainda não está bem definido o que nós vamos fazer. E depois La Mission. Finalmente eu vou fazer os meus 55 quilômetros que eu queria fazer no ano passado. Boa. E também pretendo dar muito trabalho para as meninas. Se bobear para os meninos também. Com certeza. Não, eu vou falar o seguinte, vocês dois estão me dando tanta alegria para assistir nosso esporte. Eu não sei se vou participar numa prova de novo esse ano. Eu só quero assistir vocês e gravar essas histórias. Então, meu Deus, você tá tirando minha vontade de correr mesmo, porque é tão alegria assistir vocês explorando esses limites assim. Mas, gente, parabéns nessas provas grandes que você fez em Jaraguá do Sul. E boa sorte esse próximo mês nessa preparação, próximo 2 meses na preparação para Insanity. Ao fim de junho a gente tem uma grande seleção que vai brilhar de novo lá nas montanhas do Espírito Santo. E muito obrigado para o seu tempo, essa viagem no outro lado. Obrigadão, tamo juntos. Valeu, Roger. Valeu. Parabéns, Ivânia, mais uma vez. Você é fera demais. Pra você também, André.